Fala, especialista. Então vamos lá, agora a gente vai definir as estratégias. Por quê? A gente já definiu o público, a gente já definiu o objetivo e a gente já sabe para onde ir, qual a mensagem que a gente vai levar. Então vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui para ficar mais fácil da gente entender, fazer o desenho aqui. Então o que a gente precisa entender primeiro? A história, ela é a espinha dorsal e a estratégia da história, ela é a espinha dorsal do quê? Da mudança de comportamento. Toda a história, quando ela é contada de maneira estratégica, ela quer que o público tenha uma mudança de comportamento, seja ela qual for. Vamos dizer que a gente vai, olha ali as histórias bíblicas, né, que a gente está usando bastante exemplo aqui de religião. As histórias querem mostrar que se as pessoas tiverem um comportamento conforme ali aquele personagem teve, ela vai ter sucesso ou insucesso. Ou seja, quando ela tiver alguma situação similar àquela, ela precisa ter uma associação para poder ter essa mudança de comportamento. E aí a gente vai fazer isso como? O que eu vou explicar aqui, ele é muito conhecido para quem estuda elementos de comunicação. E para quem nunca viu isso aqui, é transformador, porque a pessoa vai começar a olhar as questões de comunicação por um lado um pouco mais técnico. Então aqui, né? Eu vou fazer assim porque daí eu já deixo prontinho aqui para vocês. Então aqui, a gente tem aqui os elementos de comunicação. Para os elementos de comunicação, deixa ele ficar mais centralizado. O primeiro ponto do elemento de comunicação é o canal que vai ser utilizado. Então, vou colocar ponto 1 aqui, canal de comunicação. Aqui vou utilizar para ficar um pouco mais falante. Aqui nós temos o emissor, a pessoa que está falando. É o segundo elemento de comunicação. Aqui a gente tem diversos, depois a gente vai ver, né? Mas esse aqui é um canal. A gente tem que ter o emissor, do outro lado nós temos quem? O receptor. Quem recebe. E aí aqui, agora, nós vamos ter um outro elemento chamado... Esse aqui vai ter vários, né? Porque aqui a gente vai ter aqui o 4, que é a mensagem. A mensagem que vai ser falada. Para que a mensagem seja ouvida ou entendida, aqui a gente vai ter que utilizar a referência dentro desse universo para que a pessoa entenda. E o código tem que ser o mesmo. Já vou explicar ponto a ponto, tá? E o código tem que ser um código comum a eles também. Por exemplo, quando o emissor aqui ele está falando, eu estou falando, né? Então aqui é o processo de ensino e aprendizagem. O ensino é aqui, ó. O ensino é esse cara aqui, ele está ensinando. A aprendizagem é esse cara aqui. Ele é interno a aprendizagem. Esse cara que pode ser o melhor professor do mundo, ele pode ter a melhor técnica de ensino do mundo. Se esse cara que não sabia aprender, ele não vai entender bolhufas do que eu vou estar falando. E se ele não utilizar dentro dessas referências aqui, ele também não vai conseguir entender. Então, existe a mensagem que ele vai estar transmitindo. Essa mensagem, ela vai ter que ser utilizada através de referências que seja comum para essa pessoa que está ouvindo. E outra, dentro de um código que esses dois aqui utilizem o mesmo código. Por exemplo, se esse emissor ele está falando em inglês e o receptor ele não entende inglês, ele só fala português, ele pode ter a melhor mensagem do mundo e as melhores referências do mundo, mas ele não entende, ele não recebe esse código, ele entende por outro código. E aí, vamos dizer que os dois falam português, só que esse cara aqui não tem nada para ele, não tem uma mensagem. Aí ele pode usar várias referências, mas se ele não tem mensagem, ele vai... Mesma coisa. Se esse cara aqui, ele tem uma mensagem muito positiva e ele tem códigos, ele fala no mesmo código, então os dois falam o mesmo idioma, vamos dizer assim. Só que ele não utiliza referências que seja comum a esse cara, ele não consegue entender. Ele está falando aqui referências que não existe para esse cara aqui, então ele não consegue fazer associação. Por isso que Jesus ele falava em parábolas. Por quê? Porque se ele fosse falar sobre o reino de Deus,
com as pessoas que não vibravam na mesma sintonia, ninguém ia entender nada. E aí ele falava coisas comuns para que as pessoas entendessem. Esse é um exemplo. Por isso que a professora, a pedagoga, ela usa o quê? Referências infantis para poder conectar com as crianças. E olha o poder disso aqui, gente. É você identificar qual que é o seu canal de comunicação que você está utilizando. Por exemplo, você vai ter lá a sua rede social, onde você vai fazer vídeos. Ou aqui, né? Isso aqui é um canal de comunicação. Esse é um canal. Eu sou o emissor nesse momento. Estou entregando uma mensagem e estou fazendo diversas referências dentro de um código chamado língua portuguesa para que você entenda. Então, o canal que a gente está utilizando aqui é um canal de vídeo, né? É um canal de mídia. E aí, o que a gente tem que entender? Eu vou até fazer um outro aqui. Nós temos aqui diversas situações a analisar. Primeiro aqui, a gente tem... Isso aqui é bem importante. Ele vai estar meio solto assim, mas vocês vão entender conforme eu vou falando. Nós temos a mídia que vai ser utilizada. Então, a mídia ela tem que ser de comum. Não adianta eu entregar uma tecnologia para pessoas que não estão acostumadas com aquela tecnologia. Por exemplo, vamos dizer que eu estou numa hipótese, tem uma comunidade que elas nunca viram celular. Não adianta eu ficar fazendo vídeos para poder aparecer para elas no celular, porque elas não vão ver. Às vezes é muito mais fácil eu escrever, fazer um desenho num papel ou fazer um desenho numa rocha. Cada vez que a pessoa passa lá na rocha, ela olha e ela interpreta aquele desenho. Vai ser muito mais assertivo do que eu gravar uma super produção de cinema para aquela pessoa que não vai entender nada. Então eu tenho que identificar qual que é a mídia, de acordo com a persona que eu vou estar buscando. Outra coisa, comunidade. O que é comum para aquelas pessoas? Qual que são as referências que eu vou utilizar? Então eu preciso conhecer aquela comunidade. Eu preciso saber do lugar. Fica muito mais fácil para eu poder identificar algumas referências, conhecendo o lugar comum para o meu público. Qual que é o tipo de interação que nós temos? O tempo, quando nós falamos aqui em tempo, a gente está falando tanto... Aqui tem até uma... Eu não concordo muito, né? Mas as pessoas trabalham muito aqui a respeito do tempo com as gerações, né? Você tem lá a geração Baby Boomer, tem a geração X, a geração Y, a geração Millennium e aí essa outra geração que está vindo aí. E aí o que a gente entende, né? Tem gente que utiliza a linguagem conforme geração, mas eu não acho isso válido, porque é muito misturado. Tem muita gente que nasceu agora, mas com a mentalidade dos Baby Boomers. E tem gente que é muito idoso, de idade, tem idade avançada, mas a mentalidade é como se fossem os millennials. Então, para mim, pessoalmente, eu não concordo muito, mas tem gente que gosta, né? Mas o tempo é o tempo onde nós estamos vivendo. Vou dar um exemplo. Pandemia. Pandemia era um tempo totalmente diferente do que a gente estava vivendo. Então, a gente tinha que utilizar uma comunicação voltada para aquele tempo. Hoje já não faz mais sentido a comunicação voltada no tempo da pandemia. Mesma coisa quando tem períodos de guerra. A comunicação ela tem que ser alterada. Outra coisa aqui, custo. Né? Qual que é o custo envolvido para poder melhorar esse canal de comunicação? Formato. Vai ser um livro, vai ser um vídeo, vai ser pelo celular, vai ser um filme, vai ser um teatro. Períodos. Com que frequência, né? Com que frequência a gente vai fazer isso? E aí aqui nós temos uma outra relação muito importante, que é o quê? Aqui tem mais, né? Vou colocar aqui. Mas qual que é a relação entre o autor e o público? Quando a gente faz o mapa da empatia, lá no mapa da empatia está escrito quem a pessoa ali, o público-alvo, a persona, ela ouve. Então, quando ela ouve, qual que é a interação que ela tem com o autor? Tudo isso vai fazer com que a gente consiga... Eu vou até colocar essa sequência aqui, que essa sequência é muito poderosa. A gente vai... A história, né? Deixa eu mapear aqui, né? A história, ela é feita ou ela é contada, né? É feita para atingir um objetivo. E esse objetivo, ele é um só. Vou colocar aqui, objetivo de mudança de comportamento. A hora que você sacar isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, você vai fazer uma narrativa de storytelling para o teu Instagram. Então, teu público, ele está com um nível de consciência, ele não comprou de você ainda. E aí você quer fazer uma oferta para comprar. A história vai mudar o comportamento de quem não está comprando para um novo comportamento, que é o comportamento de compra. Você tem vários acidentes de trabalho na sua empresa. Você vai fazer uma narrativa dentro de uma história para que as pessoas mudem esse comportamento e tenha uma cultura mais prevencionista. Então, a história é para isso. É para mudar o comportamento do seu público. Comportamento tá difícil, né? Comportamento
do seu público. E aí você vai medir se teve sucesso ou não. Vou colocar aqui, né? Através da métrica estabelecida pelo objetivo. Lembra lá no começo, quando eu falei isso? Por que a gente vai chegar a isso? A gente vai chegar nesse ponto aqui e entender que a história ela é feita para atingir o objetivo, que o objetivo é a mudança de comportamento do seu público. Quando você entender isso, né, e você alcançar esse objetivo, você vai entender que a história ela não é sua. Eu não vou mudar a minha história. A história é nossa. Eu vou mudar a nossa história. Porque quando eu estou contando uma história, eu não estou contando a minha história. Eu estou contando uma história que vai gerar uma ressonância com quem está ouvindo e essa pessoa vai começar a fazer parte dessa história porque ela vai vivenciar dentro dessa história por causa dos neurônios espelhos e essa história que antes era só minha, agora passa a ser nossa. Então, o segredo aqui é como a gente vai contar as nossas histórias. Então, nesse momento agora, a gente já entendeu qual que é o esqueleto. Então, agora a gente tem que colocar corpo nesse esqueleto aqui. Então, nós temos um canal, nós temos um emissor, nós temos uma mensagem, ela tem que ser feita dentro de uma referência e de um código que se comunique com o receptor. Beleza? Então, te vejo na próxima aula. Valeu!